Você sabia que estamos no meio de uma guerra mundial que já matou milhões de pessoas? E o mais assustador, essa guerra é invisível. Não há tanques, aviões ou soldados. O inimigo é microscópico, mas mortal. E o campo de batalha está dentro de nós. Bem-vindo à guerra invisível contra as bactérias resistentes aos antibióticos. Os antibióticos são uma das maiores descobertas da história da medicina. Eles salvaram milhões de vidas desde que Alexander Fleming descobriu a penicilina em 1928. Antes disso, uma simples infecção de garganta ou um corte infectado podiam ser fatais. Mas, como em toda guerra, o inimigo não fica parado. Ele evolui, se adapta e encontra formas de sobreviver. E é exatamente isso que está acontecendo agora. Hoje, estamos enfrentando um problema que ameaça reverter todo o progresso que fizemos na medicina moderna: a resistência antimicrobiana. As bactérias estão se tornando cada vez mais resistentes aos antibióticos que usamos para combatê-las. E, se não agirmos rápido, podemos estar caminhando para um futuro onde os antibióticos simplesmente não funcionam mais. Para entender a gravidade dessa guerra, vamos olhar para os números. Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 700 mil pessoas morrem todos os anos devido a infecções causadas por bactérias resistentes. E esse número pode chegar a 10 milhões por ano, até 2050. Isso é mais do que o número de mortes causadas por câncer atualmente. E não é só a saúde que está em risco. A resistência antimicrobiana também tem um impacto econômico gigantesco. Estima-se que, até 2050, ela pode custar à economia global cerca de 100 trilhões de dólares. Isso porque, sem antibióticos eficazes, procedimentos médicos como cirurgias, quimioterapia e transplantes de órgãos se tornam extremamente arriscados. Os antibióticos são como armas poderosas que usamos para combater infecções bacterianas. Eles funcionam de várias maneiras. Alguns matam as bactérias diretamente, enquanto outros impedem que elas se multipliquem. Mas, como qualquer arma, eles precisam ser usados com cuidado. E é aqui que começa o problema. Desde que os antibióticos começaram a ser usados em larga escala, as bactérias começaram a desenvolver resistência. Isso acontece porque, quando usamos um antibiótico, ele mata a maioria das bactérias, mas algumas podem sobreviver. Essas sobreviventes são as mais fortes, as mais adaptadas. E elas passam essa resistência para as próximas gerações. É como se estivéssemos treinando o inimigo para ser mais forte. Quando Alexander Fleming descobriu a penicilina, ele sabia que estava diante de algo revolucionário. Mas ele também fez um alerta. Se usássemos os antibióticos de forma inadequada, as bactérias poderiam se tornar resistentes. E foi exatamente isso que aconteceu. Nos anos 1940 e 1950, os antibióticos eram vistos como uma solução milagrosa. Eles eram usados para tratar tudo, desde infecções graves até resfriados comuns, mesmo que resfriados sejam causados por vírus e não por bactérias. Esse uso excessivo e inadequado criou o ambiente perfeito para que as bactérias desenvolvessem resistência. Hoje, estamos vendo as consequências disso. Bactérias como a Escherichia coli, a Klebsiella pneumoniae e o Staphylococcus aureus estão se tornando cada vez mais difíceis de tratar. Algumas delas já são resistentes a todos os antibióticos disponíveis. Essas são as chamadas superbactérias. Uma das razões pelas quais a resistência antimicrobiana é tão perigosa é porque ela é invisível. Não vemos as bactérias a olho nu. Não vemos como elas se multiplicam, como trocam informações genéticas entre si ou como desenvolvem resistência. Tudo isso acontece em um nível microscópico, fora do nosso alcance. E, por ser invisível, muitas pessoas não percebem a gravidade do problema. Elas continuam usando antibióticos de forma inadequada,
sem saber que estão contribuindo para o fortalecimento do inimigo. Agora que entendemos o campo de batalha e o que está em jogo, precisamos conhecer melhor o inimigo. Como as bactérias conseguem se adaptar tão rapidamente? Como elas desenvolvem resistência? Vamos entrar na mente do inimigo e descobrir seus segredos. Imagine se você pudesse evoluir 500 mil vezes mais rápido que os humanos. É exatamente isso que as bactérias fazem. Elas são pequenas, mas têm um superpoder: a capacidade de se adaptar e sobreviver. Hoje, vamos entrar na mente do inimigo e descobrir como as bactérias estão vencendo essa guerra invisível. As bactérias são organismos microscópicos que existem há bilhões de anos. Elas estavam aqui muito antes de nós e provavelmente estarão aqui muito depois. Mas o que as torna tão perigosas na guerra contra os antibióticos? A resposta está na sua incrível capacidade de adaptação. As bactérias têm um ciclo de vida extremamente curto, o que significa que elas podem evoluir muito rapidamente. Enquanto nós, humanos, levamos milhares de anos para evoluir, as bactérias podem fazer isso em questão de horas ou dias. Para entender como as bactérias se tornam resistentes, precisamos olhar para os mecanismos que elas usam. Pense nas bactérias como hackers microscópicos, sempre procurando brechas no sistema de defesa dos antibióticos. Aqui estão algumas das estratégias que elas usam. Alguns antibióticos funcionam atacando partes específicas das bactérias, como suas paredes celulares ou o DNA. Mas as bactérias podem alterar essas partes, tornando-se invisíveis para o antibiótico. É como se elas mudassem a fechadura da porta para que a chave do antibiótico não funcione mais. Outro truque das bactérias é usar bombas de efluxo. Essas bombas literalmente expulsam o antibiótico para fora da célula antes que ele possa fazer qualquer dano. É como se elas tivessem um sistema de segurança que detecta o invasor e o joga para fora. Algumas bactérias produzem enzimas que destroem o antibiótico antes que ele possa agir. Um exemplo famoso é a produção de beta-lactamases, enzimas, que destroem antibióticos como a penicilina. As bactérias também podem formar biofilmes, que são como fortalezas microscópicas. Dentro desses biofilmes, elas ficam protegidas do ataque dos antibióticos e do sistema imunológico. Agora, aqui está o que torna as bactérias ainda mais assustadoras. Elas não apenas evoluem sozinhas, mas também compartilham resistência umas com as outras. Isso acontece por meio de um processo chamado transferência horizontal de genes. Pense nas bactérias como estudantes em uma sala de aula. Quando uma delas descobre a resposta para uma pergunta difícil, neste caso como resistir a um antibiótico, ela passa essa resposta para as outras. E, de repente, todas as bactérias sabem como sobreviver. As bactérias podem se conectar umas às outras por meio de uma estrutura chamada pilos e transferir material genético diretamente. É como um cabo USB entre duas bactérias. Algumas bactérias podem pegar pedaços de DNA de bactérias mortas no ambiente e incorporá-los ao seu próprio DNA. É como encontrar um manual de sobrevivência no lixo e usá-lo para se fortalecer. Aqui, vírus que infectam bactérias, chamados bacteriófagos, podem transferir genes de uma bactéria para outra. É como se o vírus fosse um mensageiro que entrega informações genéticas.
Mas por que as bactérias desenvolvem resistência tão rapidamente? A resposta está na pressão seletiva. Quando usamos antibióticos, estamos criando um ambiente onde apenas as bactérias mais fortes sobrevivem. Imagine um campo cheio de ervas daninhas. Se você usar um herbicida, a maioria delas morre, mas algumas podem ser resistentes. Essas ervas resistentes se multiplicam e, com o tempo, o herbicida não funciona mais. É exatamente isso que acontece com os antibióticos. O problema é que, muitas vezes, usamos antibióticos de forma inadequada. Por exemplo, quando não completamos o tratamento, estamos deixando as bactérias mais fortes sobreviverem. Ou, quando usamos antibióticos para tratar infecções virais, estamos expondo bactérias desnecessariamente, dando a elas mais chances de desenvolver resistência. Agora que entendemos como as bactérias desenvolvem resistência, vamos conhecer algumas das mais perigosas. Essas são as chamadas superbactérias, que já são resistentes a vários ou todos os antibióticos disponíveis. Essa bactéria é comum em hospitais e pode causar infecções graves na pele, nos pulmões e no sangue. Essa bactéria pode causar pneumonia e infecções no trato urinário. Algumas cepas são resistentes a todos os antibióticos conhecidos. Embora muitas cepas de E. coli sejam inofensivas, algumas podem causar infecções graves e são resistentes a antibióticos como as cefalosporinas. Essa bactéria é conhecida por causar infecções em feridas e é extremamente resistente, especialmente em ambientes hospitalares. A resistência antimicrobiana não é um problema isolado. Ela afeta o mundo inteiro. Em países em desenvolvimento, o uso inadequado de antibióticos é comum devido à falta de regulamentação. Em países desenvolvidos, o uso excessivo na medicina e na agricultura também contribui para o problema. Além disso, as bactérias não respeitam fronteiras. Uma pessoa infectada com uma superbactéria em um país pode espalhá-la para outros países por meio de viagens internacionais. Agora que conhecemos o inimigo e suas estratégias, precisamos olhar para o outro lado da guerra: nossas próprias falhas. Como estamos contribuindo para o fortalecimento das bactérias? E o que podemos fazer para mudar isso? Vamos explorar como estamos, sem querer, atirando no próprio pé. Você sabia que, sem querer, estamos ajudando as bactérias a vencerem a guerra contra os antibióticos? Sim, nós mesmos estamos fortalecendo o inimigo, seja por automedicação, uso inadequado ou até mesmo pelo que comemos, estamos criando as condições perfeitas para o surgimento das superbactérias. Vamos explorar como estamos, literalmente, atirando no próprio pé. Vimos como as bactérias são incrivelmente adaptáveis e como elas desenvolvem resistência aos antibióticos. Mas o que talvez você não saiba é que nós, humanos, estamos acelerando esse processo. E o pior, muitas vezes, fazemos isso sem perceber. A resistência antimicrobiana não é apenas um problema das bactérias. É um problema do uso que fazemos dos antibióticos. E, infelizmente, estamos cometendo muitos erros. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer: "Ah, estou com dor de garganta, vou tomar um antibiótico que sobrou em casa"? Ou, "Não terminei o tratamento porque já estava me sentindo melhor"? Esses comportamentos são extremamente comuns, mas também extremamente perigosos.
quando você toma um antibiótico sem prescrição médica, pode estar usando o medicamento errado para o tipo de infecção que tem. Isso não só é ineficaz, como também expõe as bactérias ao antibiótico, dando a elas a chance de desenvolver resistência. E quando você não completa o tratamento, está deixando as bactérias mais fortes sobreviverem. É como se você começasse uma batalha, mas parasse antes de derrotar o inimigo completamente. As bactérias que sobrevivem se tornam mais resistentes e mais difíceis de tratar no futuro. Um estudo no Brasil mostrou que cerca de 30% das pessoas que tomam antibióticos o fazem sem prescrição médica. Isso é alarmante, porque o uso inadequado de antibióticos é um dos principais fatores que contribuem para a resistência antimicrobiana. Agora, vamos falar sobre algo que talvez você não tenha considerado: o papel da agricultura e da pecuária na resistência antimicrobiana. Você sabia que a maior parte dos antibióticos usados no mundo não é para tratar pessoas, mas sim para tratar animais? Na pecuária, os antibióticos são usados não apenas para tratar infecções, mas também para prevenir doenças e, em alguns casos, para promover o crescimento dos animais. Isso é especialmente comum em criações intensivas, onde muitos animais vivem em espaços pequenos e as condições de higiene são precárias. Quando os antibióticos são usados em larga escala na pecuária, as bactérias nos animais podem desenvolver resistência. Essas bactérias podem ser transmitidas para os humanos de várias formas: pelo consumo de carne contaminada, pelo contato direto com os animais ou até mesmo pelo meio ambiente, já que os resíduos dos antibióticos podem contaminar o solo e a água. Por exemplo, a bactéria Salmonella, que pode causar intoxicação alimentar, já apresenta cepas resistentes a múltiplos antibióticos devido ao uso excessivo na pecuária. Outro problema importante é a prescrição inadequada de antibióticos por profissionais de saúde. Isso pode acontecer por vários motivos, como falta de diagnóstico preciso, pressão dos pacientes ou até mesmo falta de conhecimento atualizado. Imagine que você vai ao médico com sintomas de gripe. A gripe é causada por um vírus e os antibióticos não têm efeito sobre vírus. Mas, muitas vezes, os médicos acabam prescrevendo antibióticos por precaução ou para atender à expectativa do paciente. Isso é um erro grave, porque expõe as bactérias desnecessariamente aos antibióticos. No Brasil, a venda de antibióticos sem receita médica foi proibida em 2010, mas ainda há muitos casos de prescrição inadequada. Estudos mostram que até 50% das prescrições de antibióticos no país podem ser desnecessárias. Enquanto as bactérias estão evoluindo rapidamente, o desenvolvimento de novos antibióticos está em um ritmo muito mais lento. Isso acontece porque as empresas farmacêuticas têm pouco incentivo para investir em novos antibióticos. Desenvolver um novo antibiótico é caro e demorado. E, mesmo quando um novo antibiótico é lançado, ele geralmente é reservado para casos graves, o que significa que as vendas são limitadas. Para as empresas, é mais lucrativo investir em medicamentos para doenças crônicas, que os pacientes precisam tomar por toda a vida. Nos últimos 30 anos, apenas 2 novas classes de antibióticos foram desenvolvidas. Enquanto isso, as bactérias continuam evoluindo e se tornando resistentes aos medicamentos que temos. Por fim, um dos maiores problemas é a falta de conscientização sobre a resistência antimicrobiana. Muitas pessoas não entendem a gravidade do problema ou não sabem como suas ações podem contribuir para ele.
Muitas pessoas ainda acreditam que antibióticos são a solução para qualquer tipo de infecção, incluindo resfriados e gripes. Outras não sabem que o uso inadequado de antibióticos pode ter consequências globais, afetando não apenas elas, mas também toda a sociedade. Esses erros não afetam apenas indivíduos. Eles têm um impacto global. A resistência antimicrobiana é uma ameaça à saúde pública em todo o mundo. Ela torna os tratamentos mais caros, prolonga o tempo de internação hospitalar e aumenta as taxas de mortalidade. Em 2016, na Índia, um surto de infecções causadas por bactérias resistentes a todos os antibióticos disponíveis resultou em centenas de mortes. Esse é apenas um exemplo de como a resistência antimicrobiana pode causar crises de saúde pública. Agora que entendemos como nossas ações estão contribuindo para o fortalecimento das bactérias, precisamos olhar para o futuro. O que acontece se continuarmos nesse caminho? Como será o mundo se os antibióticos deixarem de funcionar? Vamos explorar o futuro sombrio que nos espera se não agirmos agora. Imagine um mundo onde uma simples infecção de garganta pode ser fatal, onde cirurgias de rotina como a retirada do apêndice se tornam procedimentos de alto risco, onde transplantes de órgãos e tratamentos como quimioterapia são praticamente impossíveis. Esse mundo já existiu e pode voltar. Vamos explorar o futuro sombrio que nos espera se os antibióticos deixarem de funcionar. Antes da descoberta dos antibióticos, a vida era muito diferente. Infecções que hoje consideramos simples, como uma infecção urinária ou uma pneumonia, eram muitas vezes fatais. Cirurgias eram arriscadas porque qualquer infecção pós-operatória podia levar à morte. E doenças como tuberculose e sífilis eram praticamente sentenças de morte. Os antibióticos mudaram tudo isso. Eles nos deram a capacidade de tratar infecções bacterianas de forma eficaz, salvar milhões de vidas e realizar avanços médicos que antes eram impensáveis. Mas agora, estamos enfrentando a possibilidade de perder tudo isso. Hoje, já estamos vendo os primeiros sinais de um futuro sem antibióticos. As chamadas superbactérias estão se tornando cada vez mais comuns e algumas delas já são resistentes a todos os antibióticos disponíveis. Em 2016, uma mulher nos Estados Unidos morreu de uma infecção causada por uma bactéria resistente a 26 antibióticos diferentes. Não havia nada que os médicos pudessem fazer para salvá-la. E esse não é um caso isolado. Em hospitais, ao redor do mundo, infecções resistentes estão se tornando uma das principais causas de morte. Se não agirmos agora, o futuro pode ser ainda mais sombrio. Vamos olhar para algumas projeções assustadoras. Até 2050, estima-se que 10 milhões de pessoas morrerão todos os anos devido a infecções resistentes. Isso é mais do que o número de mortes causadas por câncer atualmente. O impacto econômico também será devastador. A resistência antimicrobiana pode custar à economia global cerca de 100 trilhões de dólares até 2050. Isso inclui custos com tratamentos mais longos, internações hospitalares e perda de produtividade. Sem antibióticos eficazes, muitos dos avanços da medicina moderna se tornam inviáveis. Vamos explorar alguns exemplos. Hoje, cirurgias como a retirada do apêndice ou a substituição de uma articulação são consideradas seguras porque temos antibióticos para prevenir e tratar infecções. Sem eles, essas cirurgias se tornam extremamente arriscadas. Os transplantes dependem de antibióticos para prevenir infecções durante e após o procedimento.
Sem antibióticos, o risco de infecção seria tão alto que muitos transplantes simplesmente não seriam realizados. Pacientes em tratamento contra o câncer têm o sistema imunológico enfraquecido, o que os torna mais vulneráveis a infecções. Sem antibióticos, a quimioterapia se torna muito mais perigosa. Antes dos antibióticos, infecções durante o parto eram uma das principais causas de morte materna. Sem antibióticos, o parto volta a ser um evento de alto risco. Mas não são apenas os avanços médicos que estão em risco. A resistência antimicrobiana também pode afetar aspectos do nosso dia a dia que muitas vezes damos como garantidos. Infecções simples, como uma infecção de garganta ou uma infecção urinária, podem se tornar fatais. Algo que hoje tratamos com um comprimido pode exigir internação hospitalar ou até mesmo levar à morte. Cortes e ferimentos que hoje tratamos com facilidade podem se transformar em infecções graves. Até mesmo um pequeno acidente doméstico pode ter consequências graves em um mundo sem antibióticos. Com o aumento das infecções resistentes, viajar para outros países pode se tornar mais perigoso. Doenças que antes eram tratáveis podem se espalhar rapidamente e causar surtos globais. A resistência antimicrobiana não é um problema isolado. Ela tem um efeito dominó que afeta toda a sociedade. Na agricultura, a resistência antimicrobiana pode levar a surtos de doenças em animais, afetando a produção de alimentos. Isso pode causar escassez de alimentos e aumento nos preços. No sistema de saúde, o aumento das infecções resistentes pode sobrecarregar hospitais, tornando o atendimento mais caro e menos acessível. Se continuarmos nesse caminho, podemos chegar a um cenário apocalíptico. Imagine hospitais lotados de pacientes com infecções que não podem ser tratadas. Imagine médicos sem opções para salvar vidas. Imagine um mundo onde a expectativa de vida cai drasticamente porque não conseguimos mais controlar infecções. Pense em como seria viver com medo constante de uma infecção. Cada corte, cada gripe, cada ida ao hospital seria um risco de vida. Esse é o futuro que nos espera se não agirmos agora. Mas nem tudo está perdido. Ainda há tempo para mudar esse futuro sombrio. Vamos explorar as soluções que estão sendo desenvolvidas e o que cada um de nós pode fazer para vencer essa guerra invisível. E se eu dissesse que a solução para vencer a guerra contra as superbactérias pode estar no solo, no esgoto ou até mesmo no seu intestino? Apesar do cenário sombrio que vimos até agora, ainda há esperança. Hoje, vamos explorar as armas que estamos desenvolvendo para virar o jogo e como cada um de nós pode ser um soldado nessa batalha invisível. A resistência antimicrobiana é um dos maiores desafios da medicina moderna, mas não é um problema sem solução. Cientistas, médicos, governos e até mesmo cidadãos comuns estão se mobilizando para enfrentar essa ameaça. A boa notícia é que existem várias frentes de batalha e cada uma delas traz uma nova esperança. Neste ato, vamos explorar as estratégias que estão sendo desenvolvidas para combater a resistência antimicrobiana e como você pode fazer parte dessa luta. Uma das frentes mais importantes dessa guerra é a descoberta de novos antibióticos. Embora o ritmo de desenvolvimento tenha diminuído nas últimas décadas, os cientistas estão explorando novas abordagens para encontrar medicamentos mais eficazes.
Os cientistas estão procurando novos antibióticos em lugares inesperados, como o solo, o fundo do oceano e até mesmo o esgoto. Esses ambientes abrigam micro-organismos que produzem compostos naturais com propriedades antimicrobianas. Em 2015, pesquisadores descobriram um novo antibiótico chamado Teichobactina em uma amostra de solo. Ele mostrou ser eficaz contra várias bactérias resistentes e trouxe esperança de que ainda há muito a ser descoberto na natureza. Outra abordagem promissora é o uso de inteligência artificial para acelerar a descoberta de novos antibióticos. Algoritmos podem analisar grandes volumes de dados e identificar compostos com potencial antimicrobiano. Em 2020, um antibiótico chamado alicina foi descoberto com a ajuda de inteligência artificial. Ele mostrou ser eficaz contra várias superbactérias, incluindo algumas resistentes a todos os outros antibióticos conhecidos. Além de novos antibióticos, os cientistas estão desenvolvendo terapias alternativas para combater infecções bacterianas. Os bacteriófagos são vírus que infectam e matam bactérias. Eles são altamente específicos, o que significa que podem atacar bactérias resistentes sem prejudicar as bactérias benéficas do nosso corpo. Em 2019, um paciente nos Estados Unidos foi tratado com sucesso com bacteriófagos para uma infecção resistente que não respondia a nenhum antibiótico. Esse caso mostrou o potencial dessa abordagem. Os peptídeos antimicrobianos são moléculas naturais que podem destruir bactérias de forma eficaz. Eles estão sendo estudados como uma alternativa aos antibióticos tradicionais. A tecnologia CRISPR, que é usada para editar genes, também está sendo explorada como uma ferramenta para combater bactérias resistentes. Ela pode ser usada para desativar genes de resistência nas bactérias, tornando-as vulneráveis novamente. Enquanto novas terapias estão sendo desenvolvidas, é crucial que usemos os antibióticos que já temos de forma responsável. Isso inclui tanto o uso na medicina quanto na agricultura. O stewardship antimicrobiano é um conjunto de práticas que visa garantir o uso adequado de antibióticos. Isso inclui prescrever o antibiótico certo, na dose certa, pelo tempo certo. Hospitais ao redor do mundo estão implementando programas de stewardship antimicrobiano para reduzir o uso desnecessário de antibióticos e prevenir o surgimento de resistência. Governos estão começando a proibir o uso de antibióticos como promotores de crescimento na pecuária e a regulamentar seu uso para prevenir doenças. A União Europeia proibiu o uso de antibióticos como promotores de crescimento em 2006, e outros países estão seguindo o exemplo. A conscientização é uma das armas mais poderosas que temos contra a resistência antimicrobiana. Quando as pessoas entendem o problema, elas podem tomar decisões mais informadas e ajudar a combater a resistência. Governos e organizações de saúde estão lançando campanhas para educar o público sobre o uso responsável de antibióticos. A Organização Mundial da Saúde promove a Semana Mundial de Conscientização sobre Antibióticos todos os anos, com o objetivo de aumentar a conscientização global sobre o problema. Ensinar as crianças sobre a importância dos antibióticos e como usá-los de forma responsável pode ter um impacto duradouro. Você pode estar se perguntando: o que eu, como indivíduo,
posso fazer para ajudar? A resposta é: muito. Cada pequena ação conta nessa guerra. Nunca tome antibióticos sem prescrição médica. Sempre siga as orientações do seu médico e complete o tratamento, mesmo que você já se sinta melhor. Lave as mãos regularmente, especialmente antes de comer e depois de usar o banheiro. Isso ajuda a prevenir infecções e reduz a necessidade de antibióticos. As vacinas ajudam a prevenir infecções, reduzindo a necessidade de antibióticos. Certifique-se de que você e sua família estão com as vacinas em dia. Apoie iniciativas que promovam o uso responsável de antibióticos e o investimento em novas terapias. A guerra contra a resistência antimicrobiana não será vencida com uma única arma milagrosa. Ela exige um esforço conjunto de cientistas, médicos, governos e cidadãos. Mas a boa notícia é que ainda há esperança. Temos as ferramentas, o conhecimento e a determinação para virar o jogo. E você? Que lado vai escolher nessa batalha invisível? Cada decisão que tomamos, por menor que pareça, pode fazer a diferença. Juntos podemos vencer essa guerra.